Olá, meu nome é Vicel Alencar e esse é o canal PJ Calc Plus. Nesse canal a gente trata sobre cálculos trabalhistas e sobre o sistema PJ Calc. E nesse vídeo eu quero começar uma nova série de vídeos que vai depender da sua participação. Eu vou falar um pouco hoje sobre jurisprudências de cálculos trabalhistas. Pois bem, é muito comum, né, eu trazer aqui vídeos falando sobre cálculos trabalhistas, sobre o sistema PJ Calc, sobre liquidação de sentença, mas eu acho que esse é um tema bastante interessante a gente tratar sobre jurisprudência, né, sobre a decisão dos tribunais, das cortes, né, dos colegiados em matéria de cálculos trabalhistas. E eu vou trazer para você alguns vídeos sobre isso, né? E aí eu espero que você comente aí o que é que você está achando desses vídeos que eu vou estar disponibilizando aqui para você, né? Se te ajudou em alguma coisa, se você quer que eu continue trazendo esse tipo de vídeo, né? Porque a gente vai estar sempre aqui procurando fazer um link entre a jurisprudência, né, e o cálculo trabalhista e o PJ Calc, né? Como é que funciona isso na prática. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Olha só. O que eu tenho aqui é uma tela do CCT. Se você não conhece o CCT, Clube do Cálculo Trabalhista, basta você entrar nesse link que você está vendo aqui em cima. Eu vou deixar aqui na descrição também desse vídeo, cct.ensinoplus.com.br. Eu estou aqui logado e aqui, ó, nesse menuzinho aqui lateral, nós temos aqui várias informações e uma delas é essa parte aqui, ó, de jurisprudência. E eu tenho aqui a jurisprudência. Diminuir minha tela aqui um pouco. Eu tenho aqui a jurisprudência do TST e é nessa tela que eu estou. Aqui em cima, na parte de cima, a gente tem uma tela aqui de busca que você vai botar o assunto, a data, tá? Ele pesquisa aqui, ele vem preenchido aqui automaticamente com os últimos 3 anos, mas você pode especificar. Eu escolhi aqui uma data específica, né? Agora de junho de 2023. Coloquei o nome cálculo, para a gente ver aqui se aparece alguma matéria interessante, nova para a gente tratar aqui. E aí eu achei, sobre periculosidade, que eu achei bem interessante, tá? Do que é que ele trata aqui, ó? Tá? Foi um agravo interno em um agravo de instrumento em recurso de revista, né? Um recurso dentro do outro, né? E o que é que ele trata aqui? Ele trata sobre a base de cálculo do adicional de periculosidade. Aqui no CCT, ó, você tem aqui em cima meu nome disso aqui, um disquetezinho, né? Que você vai clicar nele aqui, se você quiser. Você pode colocar aqui alguma palavra-chave e você pode salvar essa jurisprudência para você não perder, né? Porque é comum a gente ler aqui, depois a gente começa rolando a tela aqui, aparece um monte de jurisprudência e você perde aquela que você achou interessante. Então você pode gravar aqui e depois você vira aqui nessa parte de busca e localizar essa jurisprudência que você salvou, tá certo? Aqui também tem um botãozinho de menu completo, em que você vai acessar todo o teor, né, o teor inteiro dessa decisão, tá? Então vamos até olhar aqui vamos olhar primeiro aqui o acórdão, né? Cadê ela aqui? Tá aqui, ó, né? O que que ele diz aqui, ó? Cinge-se a questão controvertida a aferir a possibilidade de integração das comissões à base de cálculo do adicional de periculosidade. Então, é um assunto que trata sobre empregado comissionista, aquele empregado que, por exemplo, trabalha numa loja, numa varejista dessa aí, ele recebe comissões todos os meses, o salário dele é formado por comissões, né? E aqui ele diz o seguinte: cinge-se a questão controvertida a aferir a possibilidade de integração das comissões à base de cálculo do adicional de periculosidade. Nós sabemos, salvo algumas exceções, que o adicional de periculosidade ele é calculado em cima do salário base do empregado, aquele salário sem gratificações, sem funções comissionadas, né? Aquele salário básico mesmo, salário normal do empregado, tá? Nos termos do artigo 457, parágrafo 1º da CLT. Aliás, nos termos do artigo 457, parágrafo 1º da CLT, estatui que integram o salário a importância fixa, tá? Essa importância fixa é o salário fixo dele,
estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Esse é o fundamento, né, para o TST entender que essas comissões pagas pelo empregador, elas compõem, né, ela compõe aqui o salário, né, e aqui o salário entenda-se como remuneração, né, o conjunto dos valores que ele recebe, tá? No caso, consoante se infere da premissa fática delineada pela Corte de origem, foi determinada a integração do prêmio produtividade à base de cálculo do adicional de periculosidade. Diante da constatação de que, apesar da nomenclatura verba, apesar da nomenclatura da verba, ela efetivamente detinha natureza de Pronto, achei de novo aqui. Então, eu estava aqui. Ó. No caso, consoante se infere a premissa delineada pela Corte de origem, foi determinada a integração do prêmio produtividade à base de cálculo adicional de periculosidade, diante da constatação de que, apesar da nomenclatura da verba, ela efetivamente detinha natureza de remuneração variável, comissões, pagas ao trabalhador. Ou seja, a empresa pagava comissões, mas dava o nome de prêmio produtividade, né? Diante da constatação de que cadê eu aqui? Me perdi aqui, vamos lá. Foi determinada a integração do prêmio produtividade. Aqui, terminou aqui, né? Assim, tem-se que, sendo constatada a natureza de remuneração variável paga ao trabalhador, as comissões devem integrar a base de cálculo do adicional de periculosidade, em estrito cumprimento, seja do artigo 193, parágrafo 1º da CLT, seja do item 1 da súmula 191 do TST, as quais fixam o salário do trabalhador como base de cálculo do adicional em comento, precedentes da Corte, agravo conhecido e não provido. Pois bem, então, nesse caso aqui, né, que o empregado recebia esse prêmio produtividade, né, a Corte entendeu que isso, na verdade, eram comissões, e essas comissões devem compor a base de cálculo do adicional de periculosidade. Então, por exemplo, digamos que você tem um caso aí que o empregado era comissionista misto, ele recebia um salário base, né, e recebia as comissões. Então, se a empresa calculava a periculosidade só sobre o salário base, você pode requerer judicialmente, né, com base nessa jurisprudência, e requerer judicialmente que a empresa pague a diferença dessa insalubridade, dessa periculosidade, não é insalubridade, é periculosidade, sobre as comissões, né? Como? Inserindo as comissões na base de cálculo dessa insalubridade, dessa periculosidade. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, só para a gente terminar aqui, ó, esse artigo 193, né, e essa súmula 191 do TST. Olha só. Vamos primeiramente aqui para o artigo 193, que é o artigo que trata da periculosidade, né? Ele diz aqui quais são as categorias, né? Quais são as situações em que há o pagamento desse adicional de periculosidade, né? E aqui, ó, na nossa decisão aqui, que a gente está olhando, ele fala aqui, ó, do artigo 193, parágrafo 1º. O que é que o parágrafo 1º diz? O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Veja que aqui, ó, ele não fala em comissões, não entra gratificação, prêmio ou participações nos lucros das empresas. E PLR, né? E se esse prêmio, por exemplo, vier com o nome de prêmio, mas na verdade foram comissões por vendas, ele deve entrar sim, que é o caso dessa decisão. Vamos dar uma olhadinha também aqui na súmula, né, 191 do TST. Ela diz, ó, que qual é vê se ele cita aqui a súmula, qual a parte que ele cita aqui da súmula, para a gente já ir direto aqui, ó. A súmula 191 na íntegra aqui, né, ó. Então ele fala, o adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescidos de outros adicionais. O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sobre a égide da Lei 7369, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial,
não é válida a norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário base. Então, no caso do eletricitário é diferente, né? Entra tudo. A alteração da base de cálculo do adicional periculosado do eletricitário, promovido por essa lei aqui, atinge somente o contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 193. Então, com essa exceção aí do eletricitário, né, daqueles que foram contratados antes da lei 12.740, para os demais, né, a base de cálculo adicional de periculosidade é o salário base do empregado. Mas essa decisão, né, aqui do dia 13 de junho, né, ela diz que, nesse caso, que as comissões entram nessa base. Porque comissão é salário, né, salário base também, né. Então, a gente aqui, ó, clicando aqui em completo, a gente vai ter toda a fundamentação para essa decisão aqui, ó, adicional de periculosidade, base de cálculo das comissões, né, e ele vai explicando aqui tudo bonitinho, ó, porque que, inclusive citando outras jurisprudências, né, dizendo, ó, ver aqui só esse finalzinho aqui, ó, na verdade que sobre o salário incide outros adicionais para tal fim, não contendo proibição de que as comissões devem integrar o salário para efeito de cálculo do adicional de periculosidade, recurso em revista conhecido e provido. Então ele está citando aqui outra jurisprudência para justificar, né, essa aplicação. Tenho entendimento de que a intenção da Corte Maior Trabalhista, ao editar a súmula 191, foi expressamente afastar da base de cálculo do adicional de periculosidade as verbas que não podem ser consideradas essencialmente salário, não sendo o caso da verba variável paga ao autor na forma de remuneração. E se a gente for para o PJ-Calc, como é que a gente faria isso, né? Basta você criar um histórico salarial, né? Você vem aqui na tela de histórico salarial, cria vamos criar aqui um cálculo novo aqui, só para a gente concluir isso. Vamos lá, criar novo cálculo, né? Vou botar aqui um período bem curto, só para a gente 2023 até 30 de abril de 2023, tá? E vou lançar aqui, ó, no histórico salarial, você vem aqui no histórico salarial e cria o histórico das comissões, né? Comissões pagas, ela é uma verba variável, para a gente não vai ter muito importância isso, mas é importante você marcar aqui que ela é uma verba variável. E o valor, digamos que o valor seja aqui R$ 1.500 em todos os meses, né? Mas obviamente que você vai lançar variável, né? Os valores aqui não é fixo assim, tá? Só para a gente seguir aqui, servir de exemplo. Então eu criei um histórico salarial aqui de comissões pagas, né? E aqui nas verbas eu vou criar agora um adicional de periculosidade 30%. E na base de cálculo dele eu vou inserir as comissões, tá? Então eu vou entrar aqui, ó, na configuração dessa verba e vou marcar aqui, ele já puxou, na verdade, aqui, ó, as comissões pagas, tá? Multiplicou aqui por 0,30, então tá certinho aqui já. E aí, esse pagamento, né, desse adicional também, ele vai gerar essa diferença salarial, né, na verdade, essa diferença desse adicional do periculosado, vai gerar reflexos também em 13º, em aviso prévio, em férias, né, só não vai gerar em repouso semanal remunerado, né, porque o adicional de periculosidade ele é pago de uma maneira mensal, né? Então, isso aí poderia até se discutir também, porque é verba variável, paga por hora. Mas, enfim, nesse momento a gente não vai discutir isso aqui, vamos só marcar aqui como é que seria essa configuração. Então, aqui você estaria calculando, né, esse adicional de periculosidade sobre as comissões. Por quê? Quando foi pago originalmente o adicional de periculosidade, ele não incidiu essas comissões na sua base, entrou só o salário base, não as comissões. Ok, meus amigos? Espero que tenha ajudado a você. Recomendo você a conhecer o nosso CCT aí, o Clube do Cálculo Trabalhista. Um grande abraço, deixe o seu like aí se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal para a gente atingir mais gente aí com esse nosso conteúdo, ok? Um grande abraço.